mês da mulher, a gente fala sobre uma doença que afeta cerca de 176 milhões delas no mundo todo, a endometriose. Mas você sabe o que é a doença? Quais os sintomas e os tratamentos? Este é o nosso assunto do quadro de saúde de hoje. Com a gente, o pós-doutor em ginecologia, ginecologista, obstetra, membro regional da Sociedade Brasileira de Endometriose, Dr. Carlos Souza, que nos ajuda a esclarecer sobre a doença e também as dúvidas. Você aí de casa, já está aberto o canal 99588-2374 pelo WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta a respeito da endometriose, está na tela. 99588-2374. Doutor, seja bem-vindo. Te agradecer o convite, para poder falar da endometriose, em nome não só meu, em nome do hospital também que eu trabalho, que é o Hospital de Clínicas, e das nossas sociedades aí. Bom, para a gente começar, doutor, o Março Amarelo. Hoje a gente tem cada mês um março, dedicado a uma campanha de conscientização, enfim. A gente está então no Março Amarelo, que é dedicado à conscientização da endometriose, que afeta 5 milhões de mulheres só no Brasil, segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde. O que a gente pode falar sobre a endometriose? O que é endometriose? E aí fico aqui pensando, a palavra seria o endométrio? Seria o local, a região? O que acontece? Endometriose é uma patologia que é muito importante porque é aquela patologia que a gente chama de alta complexidade, porque ela tem um custo elevado, ela tem um diagnóstico difícil e um atraso até o diagnóstico também bem grande. Então, vamos falar sobre o que é a doença antes para a gente de ficar falando nela. Endométrio, como tu bem falaste, é o quê? É a camada que recobre a parte interna do útero, digamos aquele carpete que todo mês ele cresce um pouquinho, fica esperando para ver se vai vir um embrião e se não aconteceu a vinda do embrião, ele descama, que é a menstruação. Sim. Quando esse endométrio não fica dentro do útero, ele fica fora do útero em outras áreas, a gente chama isso de endometriose. E por quê? Qual é o problema da endometriose? É que esse endométrio fora, ele vai causar duas coisas muito importantes. Uma é dor pélvica e a outra é infertilidade. E essa dor pélvica, ela pode ser de várias características, Então, a gente tem dor pélvica associada com a menstruação, que é o mais comum, a gente chama de dismenorreia. A gente pode ter dor associada com a relação sexual. A gente pode ter dor fora também do ciclo, então dor durante todo o mês da paciente. E dor até associada com algumas outras coisas, por exemplo, a paciente ter dor urinária ou dor intestinal também, associada a tudo isso com a menstruação e causado pela endometriose. Então, por isso da importância. E, além disso, ela causa alterações na anatomia da pelve feminina que vão levar à infertilidade. Então, é uma doença que, digamos assim, afeta bastante a vida da mulher. Sim. Além, por exemplo, do desconforto que eu imagino aqui com as dores, e essa possibilidade de infertilidade, ela tem algum risco maior, uma letalidade, por exemplo? Não, mas o que acontece? Quando a gente está falando em alta complexidade, a gente tem duas coisas que a gente tem que falar. Uma é essa dificuldade de diagnóstico. Por quê? Sim. A gente está falando de uma doença que o ciclo menstrual já é caracterizado por ter dor. E daí, quando que essa dor passa a ser uma doença? Então, isso leva a essa dificuldade de diagnóstico e de tem que pensar na doença para poder fazer o diagnóstico. Isso é uma coisa que parece óbvio, mas nem sempre acontece de uma melhor maneira. E a outra coisa que a gente vai ter que ver também é o quê? Os meus métodos, tanto de investigação quanto de tratamento, são métodos, digamos, invasivos, caros, por isso que a gente chama de alta complexidade. Sim. Então, só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, o custo da endometriose, a gente não tem dados brasileiros, mas nos Estados Unidos a gente tem, ele é maior do que da enxaqueca, que é uma coisa que afeta muito a vida das pessoas. Bom, além dos sintomas, a gente costuma imaginar, por exemplo, aqui a gente falou em menstruação, as mulheres que não chegaram à menopausa. Esses sintomas, eles pode ocorrer com mulheres que já chegaram à menopausa e aí teriam sintomas ou manifestações diferentes? Assim, é uma doença que acontece, digamos assim, quase que na totalidade das vezes no período que a gente chama do menacne, que é o quê? Durante o período que a mulher vai ter ciclos menstruais. Então, a partir da primeira menstruação, até a menopausa. A gente tem
tipo assim, raros casos de endometriose após a menopausa, mas não é o mais frequente. A gente tem que se preocupar realmente com as mulheres, né, nesse período que a gente chama, digamos, no período reprodutivo da mulher. Hoje, o senhor falou que o diagnóstico ele é muito complexo e ele pode levar um tempo. Hoje, a gente tem, por exemplo, na rede pública, um acesso a esse diagnóstico fácil e imagino também para o diagnóstico, o acompanhamento, a frequência em que as mulheres devem visitar um ginecologista e manifestar qualquer alteração, essa frequência para um check-up, por exemplo. O que acontece? É que a gente tem que pensar em duas situações, né? A primeira coisa, assim, pensar na doença. Tá? Então, assim, como eu falei, assim, quando é que a gente vai ver que uma menstruação, ela, digamos, é anormal? Quando essa menstruação, tem alguns sinais que a gente usa, tá? Então, quando essa menstruação está atrapalhando a vida da paciente, então, por exemplo, assim, tem aquilo que a gente chama do absenteísmo. Então, por exemplo, a menina, né, começou a menstruar e ela tem uma festa, ela está menstruada, então ela não vai ir na festa porque ela tem muita dor, ela tem desconforto, ela perde aula, tá? Absenteísmo também laboral, a paciente não consegue trabalhar adequadamente nesses dias. Então, são pontos que nos fazem pensar, olha, essa dor é maior, essa dor está atrapalhando a vida da paciente. Se a paciente tem uma história familiar de endometriose, e a outra coisa, a gente usa uma coisa que parece bem básica, que é, por exemplo, uma escala de dor. A gente pede para a paciente, olha, tu me diz, tu está com 0 é nada de dor, 10 é o máximo de dor possível. Quando eu tenho uma intensidade de dor acima de 6 ou 7 nessa dor da paciente, eu tenho que pensar na possibilidade maior de endometriose. E por que da importância nisso? Porque isso a gente já tentou alguns métodos, digamos assim, para fazer triagem da paciente, para diminuir esse atraso diagnóstico. Porque, como eu falei, o que é esse atraso diagnóstico? Então, por exemplo, as pacientes que têm endometriose e têm a queixa de infertilidade, elas têm até, em média, 5 anos para fazer o diagnóstico da doença. Quando é dor, isso chega até a 10 anos. Tá? Então, daí da importância da gente pensar essas perguntas para ajudar. A gente tentou alguns exames de sangue, a gente tem alguma coisa de exames de imagem que podem auxiliar, mas o mais importante realmente é pensar, e esse trabalho tem que ser feito tanto a nível, digamos assim, comunitário, da sociedade, de informação para a sociedade, quanto também de médicos que não são, daqui a pouco, o especialista em endometriose, aquela paciente vai chegar para mim, obviamente eu vou pensar em endometriose, mas é daqui a pouco o médico de família que vai trabalhar com essa paciente no posto, o ginecologista que vai fazer a revisão habitual dessa paciente, né? Que normalmente a paciente vai uma vez por ano, né? Então, quando essa paciente falar essas coisas, pensar na doença e na possibilidade de, digamos assim, encaminhar essa paciente para um serviço de referência. Falando em serviço de referência, a gente tem, né, no estado serviço de referência. Então, por exemplo, eu trabalho no Hospital de Clínicas, nós temos lá um ambulatório que é coordenado pelo professor João Sabino, que é um ambulatório específico de endometriose. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade, o encaminhamento é via posto de saúde, bem tranquilo. Bom, já que o diagnóstico é tão complexo, eu fiquei assustado. Eu imaginava meses, mas não, pode levar anos. Né? Existem formas ou sinais, ou pelo menos indícios que a gente deva acompanhar ou monitorar mais de perto? Por exemplo, hereditariedade, existe algum fator hereditário? Mulheres com casos na família devem ter um cuidado especial? E existe algum tipo de forma de prevenção? Não, o que acontece assim, a gente tem uma história familiar, tá? Então, assim, digamos assim, não é uma doença hereditária, então a gente vai dizer que todas as pessoas não é, mas não, a gente tem um aumento do risco com a história familiar. Então, principalmente para familiares de primeiro e segundo graus. Então, olha, eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, eu tenho uma tia, tenho que pensar na possibilidade de endometriose. A outra coisa assim, que a gente tem que pensar, assim, prevenção eu não tenho, mas a gente tem algumas coisas também que nos ajudam. Por exemplo, aquela paciente, uma coisa, é uma adolescente que começou a menstruar e daí foi dada uma pílula anticoncepcional como anticoncepção. Isso é uma coisa. Agora, muitas vezes a gente usa a pílula anticoncepcional como tratamento, por exemplo, para essa dor na menstruação. Então, essa paciente não quer dizer que ela vai ter endometriose ou que ela tem, mas olha, eu tenho que ter um sinal de alerta, que isso é um sinal de que ela tem um aumento de risco também. Então, são coisas. Prevenção a gente não tem de uma maneira adequada, assim, de uma coisa. Até porque, se tu
poderia ter me feito uma pergunta que seria muito difícil. Então e por que tem? Né? A gente sabe, né, o que é endometriose, a gente sabe o que acontece na endometriose, mas a gente tem várias teorias, né, associadas, né? Mas assim, a causa real, mas o que a gente tem? Essa camada de dentro do útero que realmente acaba sendo o quê? Mais potente e ela se implanta em outras áreas. Né? Então a gente não tem uma forma de prevenção assim, olha, então eu vou... Não é um fator determinante para isso, para que então aconteça. A gente, né, tem o que é o mais importante, é tentar fazer um diagnóstico precoce para essa endometriose ter menos impacto na vida da paciente. Bom, para fechar, tratamentos. Diagnosticada a endometriose, existe um tratamento eficaz? Como é que a mulher vai lidar com isso? O que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente tem como todas as doenças, cada caso é um caso. Então, a gente tem formas de tratamento, de diagnóstico adequado, que vão ser passando pela história da paciente, pelo exame físico. A gente associa exames como ressonância, como ultrassonografia e a laparoscopia, né, que é um exame, que é um procedimento invasivo, cirúrgico, mas que ele é um procedimento diagnóstico e de tratamento. Então, a gente tem da linha de tratamento, tá? Basicamente, a gente divide as pacientes em 2 grupos, tá? Isso, claro que essa divisão é do ponto de vista didático. Sim. Muitas vezes a gente tem digamos assim, essas pacientes elas vão ter mais de uma coisa. Mas a gente vai, digamos, a paciente com dor e a paciente que quer engravidar, a paciente infértil. Tá. A paciente com dor, eu vou ajudá-la com tratamento medicamentoso, normalmente a gente bloqueia a menstruação, bloqueia a ovulação, isso me dá uma melhora de dor. A gente tem várias opções, assim, desde medicação oral, medicação injetável, implantes, a gente tem até dispositivos intrauterinos com medicamento, então a gente tem várias formas de tratar essa paciente e a cirurgia também, tá? Então, isso vai ser dependendo do caso e digamos assim, do momento de vida da paciente. A paciente que quer engravidar é um pouquinho diferente. Por quê? Tá? Eu quero fazer esse diagnóstico precoce. A cirurgia, às vezes, em alguns momentos, ela vem, digamos, no momento mais precoce, de preferência. E eu tenho que, daí, ajudar essa paciente a engravidar. Porque eu tenho que lembrar que engravidar não é só a paciente, é o casal que está tentando. Sem dúvida. Então, eu tenho que avaliar esse casal, eu tenho que avaliar o homem, eu tenho que avaliar a parte anatômica da paciente, a parte ovulatória e ver, né, digamos, qual é o tratamento mais adequado. Mas, a princípio, esse casal daí eu tenho que ajudar a engravidar, por quê? Eu tenho sempre que lembrar que, apesar da endometriose atrapalhar, uma das coisas mais importantes para um casal engravidar é o quê? É a idade, principalmente da mulher. Sim. Né? Então, daí, nesses casos, normalmente o tratamento medicamentoso com bloqueio não é uma boa opção, porque daí eu vou estar só afastando essa paciente da possibilidade de gravidez. E a gente tem o que é como as dificuldades da medicina que a gente tem, que é o caso concreto, né, que é o quê? A paciente que tem dor e infertilidade, que é uma boa parcela das pacientes, que daí a gente tem que fazer algumas escolhas de um momento um tratamento, outro e ir jogando para um lado e para o outro. Bom, eu quero agradecer a presença do Dr. Carlos Souza, ginecologista e obstetra. Muito obrigado pelas informações e deixo aqui o espaço para que a gente volte a falar sobre a saúde da mulher, não só no mês de março, não só no mês da mulher, mas durante o ano todo. Seja sempre bem-vindo, doutor. Tá certo, agradeço o convite, né, tá? E um bom trabalho aí para vocês. Muito obrigado e até um próximo encontro. Tá certo.